Olá, vou tentar responder umas dúvidas aqui e vou compartilhar um vídeo em um grupo e o outro vídeo no outro grupo. Vamos lá. Bom, diferença do relatório da CCJ ou de qualquer outra comissão ou da COF? Nenhuma. Relatório é uma peça muito estabilizada, ela deve ter na primeira parte uma síntese do conteúdo da proposição, seguido de uma síntese do conteúdo da justificação e seguido do processo legislativo. Não tem diferença nenhuma, porque a única função do relatório é mostrar ao deputado que estiver examinando a matéria o conteúdo básico daquela matéria, o processo legislativo e os argumentos de justificação. Tranquilo. Se vai indicar a prova à comissão, não foi o que ocorreu. Na prova de 2005, por exemplo, ele disse: escreva um parecer de admissibilidade. Agora, quem escreve parecer de admissibilidade é a CCJ e a COF. E aí já expliquei isso anteriormente em algumas intervenções, que o que causa espécie é que, por exemplo, quando você compara a ótica da Patrícia Duboc e a ótica da Gabriela Tunes, você percebe que são dois pareceres de admissibilidade com enfoques diferentes. Agora, eu já conversei um pouco sobre isso com a Patrícia, com a Gabriela, enfim. O que acontece? O parecer de admissibilidade da COF, quando ele examina, por exemplo, os mecanismos de planejamento orçamentário, a LRF, ele não deixa de ser um parecer também de natureza constitucional, legal e jurídica. Por quê? Porque esses pressupostos da adequação orçamentária e financeira também estão na Constituição e também estão numa lei federal. O PPA também, enfim, a LDO são pressupostos de natureza legal. Agora, a diferença é que no parecer, por exemplo, se você compara os dois pareceres, o parecer, por exemplo, mais na área de tributação e finanças e orçamento, ele vai ter como parâmetro exatamente os mecanismos de planejamento orçamentário e financeiro, que estão lá na Constituição, tem na lei orgânica também. E já os pareceres de CCJ, eles estão muito mais focados em competência legislativa e iniciativa legislativa, correto? Então, essa que seria a tônica, não estava indicado na prova. Rafael, eu preciso entender melhor o que você quer dizer com essa sua pergunta. Só que eu tenho dito o seguinte: às vezes a galera fica muito presa, porque o edital e tal. Olha, o edital para mim é o mínimo, A visão tem que ser um pouco mais aberta, mais aprofundada e mais sedimentada. Mas eu tenho que olhar melhor para entender mais ou menos o que você está querendo dizer com isso. Se puder explicitar, vou gostar muito. Numerais. A regra de numeral é uma regra problemática. Por quê? Primeiro, porque quase ninguém respeita, né? Apenas algumas coisas. Por exemplo, cifras, dinheiro, você deve colocar em numeral e dentro deve colocar por extenso. Mas a regra base de numeral na nossa língua é o seguinte: quando o numeral puder ser expresso por uma única palavra, por exemplo, 20, 30, 1 milhão, ele deve ser escrito por extenso. E quando for mais de uma palavra, 23, 34, 334, ele deve ser escrito em numeral. Vai entender, né? E aí dá uma tremenda confusão. Parece que Denise, com propriedade, lembrou que houve modificações da Lei Complementar 13. E que mais? Eu acho que era mais ou menos isso. A gente vai tentando suprir. Agora, se deveria, por exemplo, deveria fazer uma emenda, a Patrícia corrigindo aquele detalhe, eu não sei nem se o examinador chegou ao ponto de ver isso daí. Provavelmente não viu, tanto é que ele escreveu 60 por extenso no comando da prova. Então, tem certas coisas que são bem complicadas, porque ninguém, nem com a experiência que a gente tem, lembra exatamente de alguns pormenores. Eu acho que, às vezes, a pessoa passa batido, entendeu? Mas depende. Eu acho que outras coisas mais sérias, como emendas que são necessárias realmente para adequar uma coisa que fosse uma concordância, a construção errada, né? Sei lá, outro dia eu vi uma pessoa falar em detrimento com sentido de em favor de. Aí teria que corrigir. Se fosse alguma coisa de um artigo com mais de um comando, teria que corrigir. Mas é preciso ver, realmente é algo que, nesse nível de pormenor, a gente teria que ver na hora da prova, é uma decisão muito pessoal. Mas se tiver na hora da prova enxergar isso aí e colocar, mas você não vai perder ponto. É evidente que não. Agora, não vá pensar também em ficar com carga demais nesse aspecto e esquecer de coisas mais importantes. Grande abraço, bom dia a todos.